Vou apresentar para vocês. Hoje nós temos, então, o nosso evento Destino da Vida na Lua, com o astrobiólogo Douglas Galante. Douglas é bacharel em Ciências Moleculares e doutor em Astronomia na USP, defendendo uma das primeiras teses de pesquisa no Brasil com assunto principal em astrobiologia. Como pós-doutorando, ele trabalhou na fundação do Núcleo de Pesquisa em Astrobiologia, na USP, e foi aceito como parceiro internacional do Instituto de Astrobiologia da NASA. Desde então, a organização está trabalhando na promoção da astrobiologia e das ciências espaciais no Brasil. Atualmente, Douglas é pesquisador e coordenador da linha de luz do Laboratório Nacional de Luz Síncroton, principalmente trabalhando com ciências planetárias, com abordagens teóricas, experimentais e de campo. Seus trabalhos estão focados na compreensão das interações e efeitos de ambientes simulados e análogos sobre a vida e suas biomoléculas, usando extremófilos, que são organismos que conseguem ou precisam viver em ambientes de condições extremas, como organismos de teste. Ele também pesquisa a vida passada na Terra, fósseis e microfósseis, o que pode servir de base para a busca de vida extinta em Marte. Então, é um tema que todos nós temos e teremos um fascínio, né, na nossa vida, e eu espero que seja produtivo para vocês. Vocês podem fazer intervenções, perguntas, fiquem à vontade. E, por favor, Douglas, fique à vontade. Muito obrigada pelo convite de ter participado desse dia aqui no Museu Ciência e Vida. Saiu lá de São Paulo para vir aqui participar com a gente, então aproveitem também. Agradeço demais a presença de cada um de vocês também. Bom, obrigado, Ana. Eu acho que, antes de mais nada, obrigado pelo convite do museu, obrigado vocês por estarem aqui nesse sábado gelado, né? Tá dando para escutar bem? Todo mundo me ouvindo? Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a história da vida no nosso universo. Como a Ana falou, eu venho estudando a conexão da astronomia com a vida. Minha formação é multidisciplinar em Ciências Moleculares, que é um curso que tem lá na USP, que ninguém conhece quase. Mas na astronomia, no doutorado, eu procurei 1001 maneiras de acabar com a vida num planeta. Então, enfim, eu tenho uma conexão meio estranha com a vida. Eu procuro a vida fora da Terra, mas eu tento destruir ela de todas as maneiras possíveis. E eu trabalho dentro de uma área de pesquisa que se chama astrobiologia, que eu não sei se vocês conhecem ou não conhecem, muita gente tem conhecido mais ultimamente, mas é uma área que tenta entender o fenômeno da vida no universo desde sua origem. E é disso que eu vou falar um pouquinho e um pouco do que a gente vem fazendo aqui no Brasil também sobre isso. Como a Ana falou, se vocês quiserem parar, perguntar, falar que eu estou falando besteira, qualquer hora, levantem a mão aí. Se eu não enxergar vocês é porque eu esqueci meu óculos em São Paulo, eu sou meio tonto. Então, eu vejo uma grande massa difusa de pessoas, mas, eventualmente, eu vou ver vocês. Bom, para a gente começar a história, a gente tem que se perguntar o que é astrobiologia, e daí vem uma grande dúvida que as pessoas costumam ter, porque a astrobiologia, sim, ela se pergunta sobre a possibilidade de vida fora da Terra, mas ela usa de uma abordagem muito diferente da ufologia, por exemplo. A astrobiologia é um campo de pesquisa, então ela é um campo de pesquisa científico, moderno, que usa das abordagens sistemáticas da ciência, ou seja, fazer experimentos, fazer modelos teóricos, testar esses modelos teóricos com os experimentos para poder dizer se eles estão errados ou não estão errados e assim progredir no nosso conhecimento. Diferente da ufologia, que na maioria dos casos a gente enxerga hoje muito mais como uma crença, uma quase religião, do que como uma ciência de fato. Porque quando você a ideia da ufologia é: observei um objeto estranho no espaço, você pressupõe que aquilo é um ET, é um UFO, é um OVNI, ou seja lá o que for. Esse é o tipo de pressuposição que a gente toma muito cuidado de fazer na astrobiologia. E já para deixar a coisa bem broxante de começo, até hoje não foi encontrada nenhuma evidência de vida fora da Terra. Então a gente já começa por aí. Tem várias vezes você vão ver em jornais: foi encontrada condições de habitabilidade em um planeta, foi encontrada evidências de fósseis em um meteorito.
A ciência é extremamente rigorosa com esses tipos de descobrimentos ou de notícias, e até hoje a gente pode dizer que não existe nenhuma evidência concreta de vida fora da Terra, mas a gente acha que continua valendo a pena procurar. Bom, esse campo de pesquisa, que não é uma nova disciplina, é um campo de pesquisa intrinsecamente interdisciplinar. Então a gente precisa de físicos, de biólogos, de geólogos, de astrônomos, de físicos e de pessoas de humanas também trabalhando para tentar entender o problema da vida, seja a origem da vida no nosso planeta, seja a possibilidade de vida fora da Terra. Então, um dos primeiros temas que a gente se pergunta dentro da astrobiologia é como a vida surge no nosso planeta e como que ela evolui ao longo do tempo, mas não só evolui por si só, mas como que ela evolui conectada com a história do planeta, como que nós estamos mudando o planeta, como que o planeta está mudando a vida ao longo do tempo. A gente se pergunta como a vida se distribui na Terra e fora dela. Será que existe vida no nosso planeta em todos os lugares? Como é esse tipo de vida? Será que esses exemplos de vida que existem no fundo dos oceanos, no alto das montanhas, na Antártica, tem alguma coisa a ver com o tipo de vida que poderia existir em outros planetas, como Marte ou as luas de Júpiter ou algum outro lugar? E, por fim, a gente se pergunta qual é o futuro da vida. A gente sabe que a vida surgiu bilhões de anos atrás, aproximadamente 4 bilhões de anos atrás, ela vem mudando com o tempo e o planeta vem mudando também. E a gente se pergunta o que será que vai acontecer com a vida daqui 1 bilhão de anos? Será que a gente ainda vai estar aqui no nosso planeta? Ou será que vale a pena a gente começar a pensar em migrar para outros planetas, colonizar outros planetas, levar formas de vida para outros planetas para dar continuidade à vida? Então essa conexão vai desde as primeiras bactérias até o futuro da vida com a exploração espacial e colonização de outros planetas. Então é um pouquinho disso que eu quero falar com vocês hoje. Bom, se a gente quer conversar sobre vida, se a gente quer discutir como a vida surge e evolui, a gente tem que se perguntar o que é vida. E quando a gente olha para o nosso planeta, que até hoje é o único planeta que a gente conhece onde existe vida, a gente vê uma infinidade enorme de formas, tamanhos, cores, sejam organismos atuais, as plantas, ou bichinhos fofinhos que estão por aí afora, sejam organismos que viveram no passado da Terra. E vocês podem ver os dinossauros lá em cima. E a gente pode se perguntar o que existe de comum entre esses vários organismos que a gente encontra. Esses são organismos grandes que a gente consegue ver a olho nu, mas existem também organismos minúsculos, como os vírus, algumas bactérias ou arqueias minúsculas, e existem coisas mais estranhas ainda, como o ornitorrinco, que até hoje eu não sei exatamente o que é, né? Enfim. Mas a pergunta é, o que está por trás de tudo isso? O que conecta todos esses seres vivos no nosso planeta, que a gente pode, então, se perguntar que poderia existir em outros lugares? E eu vou fazer uma abordagem minha de conexão desses vários organismos, que é o seguinte. Um organismo vivo, cada um de vocês, a Ana aqui, ela não é nada mais do que um conjunto de matéria que está fazendo reações químicas para se manter. É só isso que ela... É para isso que ela serve. Basicamente para fazer reações químicas. Então, se eu quero fazer reações químicas aqui no nosso planeta, a gente precisa de um certo conjunto de instrumentos. Primeiro passo, se vocês já cozinharam bolo, fizeram feijão em casa, vocês estão fazendo reações químicas. Para você cozinhar alguma coisa em casa, a primeira coisa que você precisa é de uma panela. Então você precisa de um recipiente onde você vai colocar seus ingredientes químicos e fazer a reação. Bom, para a vida é exatamente a mesma coisa. A gente tem lá no oceano primitivo, bilhões de anos atrás, a gente tem uma grande mar, um grande oceano com vários elementos químicos distribuídos. Mas eu quero pegar só alguns desses, misturar lá no meu tacho e fazer a minha sopa química que vai dar origem para a vida. Para fazer isso, o primeiro passo que eu preciso é de um recipiente. Esse recipiente é a primeira parte do que a gente chama da célula, que é a menor parte que constitui o nosso corpo. Se eu pegar, vou pegar a Ana aqui para Cristo, né? Se eu pegar a Ana
e picar ela bem pequenininho, eu vou ver que o menor pedacinho que eu encontro de ANA é a célula, o menor pedacinho fundamental. Então, o primeiro passo que eu preciso para a vida é eu ter um recipiente. Esse recipiente é feito de uma membrana, é basicamente uma bolha feita de gordura, de lipídios, que separam o que é o oceano primitivo do nosso planeta do que é o interior desse planeta. E é aqui o interior dessa célula, desse ser vivo. E é nesse interior que vão acontecer as reações químicas. Bom, além de ter a panela, eu preciso ter os instrumentos para misturar os meus elementos químicos. Esses meus instrumentos são as chamadas enzimas. É a minha máquina que vai fazer as reações químicas ali dentro. As enzimas, elas são proteínas, então elas são moléculas grandes que existem dentro das células, que permitem ligar moléculas menores entre si para construir coisas maiores, como, por exemplo, formar o DNA, o RNA, as proteínas, os açúcares, tudo isso, todas essas pequenas peças que fazem as células, elas são construídas pelas enzimas lá dentro da célula. E eu preciso ter alguém, alguma parte da célula, que diz para essas enzimas o que elas devem fazer. Construa isso, construa aquilo, pare de trabalhar, continue a trabalhar. E quem faz isso é o sistema informacional da célula, que é o DNA e o RNA. Eles são os gerentes de todo esse sistema. Então, a vida, que é o que eu queria contar para vocês, é feita dessas três partes. É feita de compartimentalização, a membrana, é feita de metabolismo, que são as enzimas, e é feita de informação, que é o DNA e o RNA. Todos os seres vivos do nosso planeta são feitos de sistemas como esse. São feitos ou dependem de sistemas como esse. Um vírus, dependendo do vírus, pode ser uma coisa muito mais simples. Às vezes o vírus é só feito de uma membrana e do sistema informacional, do DNA ou do RNA. Mas para ele funcionar, para ele se reproduzir, ele precisa de uma célula. Então a base da vida é célula. Quando a gente fala que a gente vai para Marte procurar por vida, ou para as luas de Júpiter, a gente está falando de ir procurar por células. E o que a gente vai discutir hoje é que tipo de célula eu devo procurar? Eu devo procurar células da ANA ou células de outro tipo? E a gente vai discutir um pouquinho que tipos de células a gente deveria procurar. Bom, mas como que essa história, como surge essa célula? Porque hoje ela é uma coisa bastante complicada. Ela tem várias subpartes, tem várias moléculas que fazem ela funcionar. Como surge todo esse sistema no nosso universo? E daí, a gente tem que pegar a nossa célula, então vamos pegar de novo a ANA, que eu já tinha picado em pedacinhos bem pequenininhos. Eu vou pegar os pedacinhos pequenininhos dela e bater no liquidificador. Vou fazer suco de ANA. Se eu faço suco de ANA, eu vou descobrir que ela é feita de diferentes tipos de moléculas. Eu vou ver que a maior parte da ANA é água. Mais de 70% de qualquer corpo humano aí é feito de água, a mesma água que eu estou bebendo aqui. Então aqui é um pedacinho de suco de ANA. Uma parte é feita de ácidos nucleicos, que é a parte informacional da célula, é o DNA e o RNA. Uma parte é feita de aminoácidos, que fazem as nossas proteínas, que tem a função de dar estrutura, de fazer os nossos músculos. Uma parte é feita de lipídios, infelizmente a gente está meio gordinho, né? Então a gente tem bastante lipídio aí, mas os lipídios são importantes também porque eles fazem a membrana das células, têm uma importante função de comunicação celular. E uma parte são açúcares, que tem fundamental importância no armazenamento de energia dentro da célula. E se eu olho mais em detalhe ainda essas moléculas e quebro ela em pedaços ainda menores, eu vou ver que elas são feitas de átomos, que são partes menores ainda das moléculas. E eu consigo ver que todas essas moléculas aqui, elas podem ser construídas a partir de 6 bloquinhos básicos da matéria, de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. É o tal do Chomps. Esses são os átomos básicos da vida. Então, quando você pensa em vida,
você está pensando em chomps organizado, como se fosse um Lego, de maneira a formar essas moléculas, e essas moléculas organizadas para formar as células, e as células organizadas para formar o corpo dos diferentes organismos. Então, isso é a vida como a gente conhece. É um sistema químico organizado para fazer funções específicas. Bom, e como surge esse chomps no universo? Não é que eles sempre estiveram por aí e, de repente, eles começaram a se organizar, se embaralhar e deram origem à vida. Tudo tem uma origem. E a origem, pelo que a gente conhece até hoje dos chomps no universo, começa há mais ou menos 14 bilhões de anos atrás. 14 bilhões de anos para trás é tempo pra caramba. Se vocês lembrarem, a história da nossa civilização, vamos lá, até o momento de Cristo, é 2.000 anos atrás. Tem uma pergunta ali? Tem uma pergunta. Não, pode falar. Eu vou aproveitar para tomar água aqui. Tomar suco de Ana. Uma parte. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber sua opinião sobre os vírus que você comentou e por ele não ter os chomps, que são as principais características da vida, e por também não se reproduzirem sozinhos, eles dependerem de outras pessoas. Sua opinião é que eles são ou não seres vivos? Essa é uma Gabriel. discussão. Eu fui pragmático. Quando a gente fala de procurar por vida fora da Terra, a gente tem que partir de uma definição do que é vida. Eu usei uma definição do que é vida aqui. Eu trouxe para vocês uma definição que foi: vida é uma estrutura que é feita ou depende de células para existir e se reproduzir. Dentro dessa minha definição, qualquer coisa que tem células, como todos vocês, as plantas, os gatinhos, os ornitorrincos, os dinossauros, as bactérias, todo mundo é vida. Quando eu falei depende de célula, eu coloquei o vírus dentro desse mesmo saco. Porque o vírus, para se reproduzir, ele precisa de uma célula para fazer o seu metabolismo. Então, não só os vírus. A doença da vaca louca tem os prions. Os prions são proteínas que também precisam de células para se reproduzir e dar continuidade. Então, pela minha definição, eu coloquei vírus como vida. Mas a minha definição não é absoluta. Existem vários outros pesquisadores que vão discordar dessa definição e dentro das outras definições, deixar vírus de fora. Daí a gente tem que pensar um pouquinho em ciência. A ciência é feita dessas definições. Toda vez que eu crio uma definição, ela tem suas vantagens e ela tem suas desvantagens. Ela me traz uma vantagem, porque quando eu vou falar de procurar por vida fora da Terra, eu posso, com a minha definição, eu posso procurar pela presença de DNA ou RNA, eu posso procurar pela presença das proteínas, eu posso procurar pela presença dos lipídios. Ela me dá ferramentas para tentar responder perguntas científicas. Ao mesmo tempo que ela me cria limitações. Aquilo que não é feito de células, para mim, não é vida. Então, eu posso estar deixando de fora algumas coisas. Então, toda vez que a gente cria uma definição, a gente vai ter esse problema e a gente tem que aprender a conviver com isso. A gente tem que ser pragmático, usar uma definição e levar a ferro e fogo essa definição até onde vai. Então, na minha definição, vírus é vida. Alguns outros pesquisadores vão discordar de mim e achar que não é vida. Para mim, ele tem características suficientes para dizer que ele é vivo. Essa é a minha escolha. Mas vírus é feito de chomps, sim. O DNA, o RNA, é feito de nitrogênio, fósforo, enxofre, oxigênio e hidrogênio da mesma forma. Então, eles são feitos de chomps. Eles são feitos dessas mesmas moléculas que eu coloquei aqui. A diferença é que ele não tem um sistema metabólico próprio para fazer os processos de reprodução e reparo. Para isso, ela depende de célula. Mas, sim, ele é feito das mesmas moléculas. Bom. Eu estava falando de 14 bilhões de anos atrás, que é muito... Sim, pergunta. Quer... Seu nome faz a pergunta.
Meu nome é Marina e como é feito os lipídios? Como são feitos os lipídios? Poxa, esse pessoal faz pergunta difícil, né? Os lipídios, eles são as gorduras, e essas gorduras, elas formam uma cadeia. Então, eu tenho os átomos que eu estava falando, que é o carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. O lipídio é feito basicamente de carbono, oxigênio e hidrogênio. E eles são ligados entre si fazendo uma cadeiazinha. Então, ele faz um zigue-zague feito de carbono. Isso que é a maioria dos lipídios. Eles são feitos por uma espécie de uma máquina que tem dentro da célula, que são as enzimas, que pegam esses átomos e conseguem colocar uns próximos dos outros na posição certa para eles se ligarem e formarem essa cadeia. Então, é realmente uma maquinazinha que tem lá dentro que liga os bloquinhos, que são esses átomos, para formar a estrutura deles. Isso acontece lá dentro da célula. Mas é uma máquina muito especial para fazer esse tipo de molécula. Então, 14 bilhões de anos atrás, só para vocês terem ideia, momento lá, Cristo, 2.000 anos atrás, 2.000 e pouquinhos anos atrás. 14 bilhões de anos atrás, 2.000 é 2 seguido de 3 zeros. 14 bilhões é 14 seguido de 9 zeros. É milhões de anos mais antigo do que a história da civilização ocidental. Então é muito tempo atrás, é isso que eu quero falar. Nesse momento, é um momento, até onde a gente sabe, pela maioria das teorias científicas hoje, que surge o nosso universo. É chamado de Big Bang, que é um momento da grande explosão, que na verdade de explosão não teve nada. Esse nome tem uma história curiosa, que foi um pesquisador que quis zoar o cara que inventou a teoria do Big Bang. Ele falou, então foi uma grande explosão, aquela besteira que você está falando, né? E daí pegou o Big Bang. Mas nesse momento surge o espaço e o tempo como a gente conhece. Antes dele, a ciência não tem a menor ideia do que existia. De novo, são limitações que o método científico tem. A ciência não sabe tudo e a gente não sabe o que existia antes. A partir dessa data, as nossas teorias científicas começam a funcionar e o nosso universo começa a evoluir. Nesse processo de evolução, o universo surge muito simples, muito quente e muito denso. Então você não tinha ânas espalhados por aí afora. Mal e mal, você tinha os pedaços dela. A gente não tinha as moléculas, a gente não tinha nem os átomos. Os prótons, nêutrons e elétrons que fazem os átomos estavam começando a surgir nesse momento. E os primeiros elementos químicos que são formados lá no Big Bang é o hidrogênio e o hélio, que são os elementos mais simples da nossa tabela periódica. Então são formados esses núcleos atômicos e com o tempo, pelo processo da expansão do universo, eles se espalham por todo o espaço que existia e eles vão começar a interagir um com o outro. Porque como acontece entre nós, que a gente interage porque a gente tem algum tipo de afinidade, então a gente fica mais perto dos nossos amigos, mais longe dos nossos inimigos, a matéria também tem afinidade por si mesma. Ela se atrai. Isso é o que a gente chama da força gravitacional. Esses átomos, com o tempo, eles vão começar a sentir a força gravitacional um do outro e vão começar a se aglomerar. Eles se aglomeram formando as grandes estruturas que existem no nosso universo. Então vão se formar grandes nuvens gasosas que vão começar a dar origem aos grandes aglomerados de galáxias e depois as estrelas. Então essas nuvens de gás podem ser vistas com os nossos potentes telescópios que a gente tem hoje. Isso aqui é uma foto já antiga, feita pelo telescópio espacial Hubble, em que a gente vê esses pilares aqui, que são nuvens de gás formando essa estrutura, principalmente de hidrogênio e hélio, e dentro desses pilares de gás, que são mantidos pela força gravitacional que está atraindo, vocês podem ver pontos luminosos. Esses pontos luminosos são estrelas que estão se formando ali dentro. Porque a gravidade continua atuando. Primeiro ela comprimiu aqueles átomos que foram gerados no Big Bang, formando essas nuvens de gás.
dentro das nuvens de gás, a gravidade continua atuando e continua pressionando os átomos uns contra os outros. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem. Continua pressionando os átomos uns contra os outros. E conforme eles vão sendo pressionados, eles vão formando pequenos aglomerados de nuvens de gás. É como se tivesse um mingau que dentro dele fosse formando caroços. Então tem regiões que vão ficando mais densas que as outras. Essas regiões que vão ficando mais densas que as outras são as regiões que formam os chamados discos protoplanetários ou discos protoestelares. Então você vai comprimindo o gás. Conforme ele vai sendo comprimido, se esse gás tiver uma pequena rotação, se ele estiver se movendo, e na hora que ele comprime e diminui de tamanho, acontece um fenômeno de achatamento. Igual você pegar uma bola de massa de pizza e o pizzaiolo rodar, que ela forma um disco, acontece exatamente a mesma coisa com esse disco de gás. Ele vai rodando, se achatando, formando o disco, e na região central, que é onde tem maior pressão e maior temperatura, acontece a formação da estrela. Nessa região, é tão quente, a pressão é tão alta, que aqueles átomos, o hidrogênio e o hélio, que estavam separados, eles colidem uns contra os outros, e eles têm tanta energia que os núcleos desses átomos se juntam, eles se fundem. Nesse processo de fusão nuclear, que é o mesmo processo que acontece na explosão das maiores bombas atômicas que o homem já construiu, as bombas de hidrogênio, você libera energia. Como você tem uma infinidade de átomos que estão fazendo esse processo, você libera tanta energia que essa bola central de gás começa a brilhar. Então, e nesse momento a gente diz que aquela estrela nasceu. Não é nada mais do que uma bola de gás sobre alta pressão, alta temperatura, fazendo fusão nuclear, ou seja, com bilhões e bilhões de explosões nucleares acontecendo lá dentro, aquecendo o gás, fazendo ele brilhar. Então, no interior dessa bola de gás, você está fazendo fusão nuclear, e nesse processo de fusão nuclear acontece uma transmutação química. Aquele hidrogênio e hélio, aqueles átomos muito simples, ao se juntarem, começam a formar outros elementos químicos. Então, a partir do hidrogênio e hélio, começam a se formar os outros elementos que a gente conhece na nossa tabela periódica. Carbono, neônio, oxigênio, silício, ferro, manganês, alumínio, oxigênio, enxofre, fósforo, todos os elementos que a gente conhece na nossa tabela periódica, inclusive os CHOMPs. Então, o nosso universo está passando por um processo de transformação química. Ele começou muito simples, ele começou sem nada, formou o espaço-tempo, formaram os primeiros elementos químicos, formaram as estrelas. Dentro das estrelas, nessas fornalhas cósmicas, os outros elementos químicos foram fundidos e gerados. E com o tempo, essas estrelas vão liberando esses elementos químicos para o universo e vão formando os planetas. Então, os elementos químicos formados lá no interior do disco protoplanetário, eles vão sendo liberados para o resto do universo, e eles por si só vão sofrer a força da gravidade, e nesse processo de força da gravidade, eles também vão se aglomerar e formar planetas. Então, naquele disco do pizzaiolo, disco protoplanetário, vão começar a aparecer caroços também. Esses caroços vão crescer usando aqueles elementos químicos formados no interior das estrelas e dar origem aos planetas. Essa aqui é uma foto feita de um radiotelescópio lá no Atacama, no Chile, que é uma das primeiras fotos em que a gente consegue ver os detalhes de um disco protoplanetário enquanto esse processo de formação dos planetas está acontecendo. Então a gente consegue ver a estrela no centro e em volta vocês podem ver que o disco tem regiões mais claras e mais escuras. As regiões mais claras são regiões onde a gente ainda tem muito gás e muita poeira no disco. As regiões mais escuras é onde a gravidade já atraiu essa poeira e começou a formar os planetas. A gente tem aqui uma animação de um modelo desse disco protoplanetário feito em computador. Então, é um modelo em computador de como esse disco evolui, como que ele muda com o tempo. Então, a gente tem a estrela
lá no centro, a gente tem o disco, e aqui a gente tem um daqueles caroços que está crescendo pela força gravitacional. Vocês podem ver que isso aqui vai dar origem a um planeta tipo Júpiter, planeta gigante gasoso, que está atraindo do disco o gás e a poeira, e conforme ele vai atraindo esse gás e essa poeira, ele vai crescendo, crescendo e crescendo de tamanho, e conforme isso vai acontecendo, todo aquele disco vai sendo gasto e sendo usado para gerar planetas. E assim, uma bola de gás que veio lá do Big Bang começa a se unir, se complexificar quimicamente, ter mais e mais elementos químicos e formar estruturas que vão dar origem aos sistemas planetários. Então, esse sistema que era simples, em algum momento vai formar um sistema tão complexo como o sistema que a gente tem aqui na Terra. Oi? Você fala o seu nome, cara. Tá ok. Meu nome é Wendel Igor e eu gostaria de saber qual é a diferença da formação da nossa estrela para outras estrelas, do tipo Carbono, Wolf-Rayet e entre outras. Tem algumas diferenças. Estrelas, na verdade, a gente tem um zoológico de estrelas e de planetas. Existe uma diferença de geração. Tem as estrelas que foram formadas pouco tempo depois do Big Bang, e essas estrelas, elas são estrelas feitas basicamente de hidrogênio e hélio. Então, elas são estrelas com uma composição química mais simples. Elas são capazes de crescer a tamanhos muito grandes, até 100 vezes a massa solar, às vezes. E elas explodiram muito rápido em supernova. As estrelas que vieram depois, as estrelas de segunda geração, elas já são mais ricas em outros elementos químicos. Então, o nosso Sol, ele não é feito só de hidrogênio e hélio. Ele já nasce herdando uma composição química das estrelas anteriores. E mesmo assim, as estrelas, quando elas estão se formando lá nas nuvens protoplanetárias, elas são formadas de diferentes tamanhos, dependendo da velocidade em que esse processo de compactação acontece. Às vezes você compacta rápido demais e você forma uma estrela pequena. Às vezes esse processo é mais lento, dependendo da região que você tem, e você tem mais tempo para acumular material e você forma estrelas maiores. Então as estrelas, elas podem variar de mais ou menos 1,5 vezes a massa de Júpiter até 100, algumas pessoas até dizem 200 vezes a massa solar. Então existe uma distribuição de tamanhos que as estrelas podem ser formadas, dependendo da condição em que ela nasce. Cada uma dessas massas estelares vai gerar processos diferentes dentro dela. Se você tem uma massa grande, você faz fusão nuclear muito rápido, porque a pressão e a temperatura vão ser muito altas. Isso faz com que a estrela evolua muito rápido e ela logo exploda em uma supernova. Então, uma estrela de 100 massas solares, ela vai ter uma vida que vai durar 1 milhão de anos. Isso é o que dura uma estrela. Isso é muito rápido. Isso é nada na história do nosso universo. Uma estrela tipo Sol, que é uma estrela de massa pequena, a média, dura 10 bilhões de anos. Então, é uma história muito mais longa. Então, existe a diversidade de estrelas se dá principalmente por essas duas características. Pela composição química, que pode ser diferente, dependendo se ela é muito antiga ou mais moderna, e pelo tamanho que ela tem, pela massa que ela tem. Estrelas pequenas evoluem mais devagar, estrelas maiores evoluem mais rápido, e daí tem algumas que vão ter atividade de explosão mais frequente, vai ter atividade de jatos, algumas vão terminar a vida delas em nebulosas planetárias, como o nosso Sol, algumas vão ter explosões fenomenais, como as supernovas. Então, depende da estrela que você está falando. Tá? Respondeu? Beleza. Onde eu estava? Então, a gente forma os planetas a partir da composição química que aquela nuvem de gás tinha. Então, o nosso planeta, quando se formou, ele já trouxe nele uma certa composição química. O silício, o magnésio, o ferro,
o oxigênio, o carbono, tudo isso veio incorporado da nuvem protoplanetária que formou o disco, que formou a estrela e que formou os planetas. Mas nem tudo. Por exemplo, a água que eu estou bebendo aqui, ela não é toda ou a água da Ana, não é toda de origem terrestre. Mais ou menos metade dessa água que está nesse copo é de origem extraterrestre. Não porque os ETs vieram aqui e trouxeram a água para a gente, mas porque depois que o nosso sistema se formou, os nossos planetas rochosos, que estão aqui perto do Sol, eles rapidamente perderam a água que tinha na superfície porque o Sol era muito quente. Essa água que o nosso planeta tem, que a gente chama do nosso planeta azul, né, por causa da água que existe, ela foi trazida, ela caiu aqui no nosso planeta por impactos de meteoros, cometas e asteroides, principalmente lá no comecinho da formação do sistema solar. Então essa água é uma água que a gente diz que ela é secundária na superfície, ela não nasceu junto com o planeta. Então a química do nosso planeta ela está profundamente ligada com a química do nosso universo. Do Big Bang, as formações estelares, aos choques de cometas e asteroides que trouxeram a água. E todos esses elementos químicos, de novo, eles se juntaram dentro desse grande caldeirão que é o nosso planeta e continuaram o processo de complexificação química. E essa complexificação química ela aconteceu em diferentes lugares do nosso planeta. Ela aconteceu na superfície do planeta, ela aconteceu nas regiões de erupção vulcânica e tem as minhas preferidas, que são as fontes hidrotermais submarinas. A gente acha que o nosso oceano é um lugar pacífico, simples de entender, mas o fundo oceânico, a 4.000 metros de profundidade, é um lugar muito interessante. Tem algumas regiões onde existem pequenos vulcões que liberam, não são de verdade vulcões, mas são regiões onde a água extremamente aquecida é expelida do fundo oceânico. E isso acontecia lá na Terra primitiva. Você tinha esses pequenos vulcões liberando água aquecida. Essa água aquecida ela se misturava com todos os componentes químicos que existiam no oceano, que foram trazidos de fora, e as moléculas começavam a se formar. Então, as proteínas, os aminoácidos, os açúcares, os lipídios, todas aquelas moléculas básicas necessárias para eu formar a Ana, começavam a se juntar nesse local. E hoje, com várias pesquisas científicas, a gente consegue retroceder a história da evolução humana, não só humana, mas da evolução da vida no nosso planeta, e parece, tudo indica, mas precisa ser provado, que os primeiros seres vivos do nosso planeta, eles são de origem, eles tiveram a sua origem em fontes hidrotermais submarinas como essa. Então, a vida no nosso planeta parece ter surgido de organismos muito simples nessas regiões de fontes hidrotermais submarinas. Então, eu estou contando uma história para conectar a vida que surge nesses ambientes a partir de toda a química do nosso universo. E essa conexão está expressa na frase que o astrônomo americano disse, o Carl Sagan, que todos nós somos feitos de poeira de estrelas. E é um fato. Cada átomo que existe dentro de vocês foi formado dentro dessas fornalhas cósmicas do nosso universo, pelos processos de fusão nuclear dentro da estrela. Mentira, não é verdade. Parte desses átomos foi formada no Big Bang, parte foi formada dentro das estrelas, parte foi formada quando essas estrelas explodiram, parte foi formada num processo chamado espalação, que é quando uma partícula muito carregada bate em outras e forma outros núcleos. Então são vários processos nucleares que formam os átomos que fazem a nossa tabela periódica e que fazem a vida como a gente conhece. Bom, essa história da origem da vida é longa. Aqui eu vou resumir bastante. Mas a vida surgiu no nosso planeta, aparentemente nessa época, há muito tempo atrás, há 4 bilhões de anos mais ou menos. E a gente se pergunta, será que esse processo de origem da vida, como aconteceu aqui na Terra, poderia ter acontecido em outro lugar?
quais as condições necessárias para a origem da vida? E que tipo de vida eu vou procurar lá fora? Será que eu devo procurar a vida baseada em célula, como eu procurei? E sempre que eu começo essa parte, eu coloco a foto dessa salamandra fofa aqui. Na verdade, é um oxalote, que é super legal por si próprio. O oxalote é muito interessante. Mas eu coloco ele porque eu não sou de formação biólogo. Eu olho para esse carinha aqui e, para mim, isso obviamente é um ET. Né? Então, óbvio. Né? A gente está acostumado com ETs hollywoodianos aí, então isso aí é um ETzinho simples. E o que eu quero colocar para vocês é que é importante a gente ser crítico. Nem tudo que parece um ET é um ET. Normalmente, isso é fruto da nossa própria ignorância. Por isso, quando a gente pega um jornal e fala encontraram vida em Marte, cara, vocês têm que duvidar. Provavelmente aquilo está errado, o jornalista está exagerando e forçando a barra. Então, cuidado, a gente tem que ser muito, muito crítico. Para a gente provar uma coisa como vida fora da Terra, a gente vai precisar de evidências muito fortes. Bom, então que tipo de vida eu devo procurar? Será que eu devo procurar oxalotes, anas ou alguma outra coisa assim? Não existe uma resposta fechada. Existem pesquisadores procurando as mais diferentes coisas. De novo, eu vou dar a minha visão e com um certo viés. Se eu olho para a história da vida no nosso planeta, e aqui eu tenho um relógio geológico que conta a história do nosso planeta. Aqui no comecinho está a formação do planeta, a formação daquele disco protoplanetário, aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás, que a gente consegue datar usando várias técnicas físicas para descobrir exatamente essa data. O tempo aqui corre no sentido horário até os dias atuais, que estaria aqui no meio-dia do outro lado. Bom, se eu olho nesse relógio geológico, onde a gente tem os vários seres vivos que surgiram, eu posso exemplificar aqui no palco. Se eu estou nesse ponto, na formação do nosso planeta, por cerca de metade de todo o tempo, 2 bilhões de anos, só existiu aqui na Terra organismos unicelulares muito parecidos com bactérias, os procariotos. Isso estava recobrindo o nosso planeta, os oceanos primitivos. Se eu continuo andando na história do nosso planeta, e ando até a metade, nesse momento surgem os organismos chamados eucariotos, que são organismos ainda feitos de uma única célula, mas é uma célula que tem um núcleo organizado, como as leveduras que a gente usa para fazer pão ou cerveja. Se eu ando mais metade desse tempo aqui, chegando a 550, 600 milhões de anos de idade, surge agora uma diversidade enorme de vida. É a chamada explosão do Cambriano. Nessa explosão do Cambriano é quando esses organismos simples, esses organismos unicelulares, aquelas melequinhas tipo águas vivas que existiam no oceano, começam a se diversificar e formar o que a gente chama dos animais verdadeiros. Animais que começam a ter carapaças rígidas, que começam a ter esqueletos. Se eu ando um pouquinho mais, surgem as plantas que começam a cobrir os nossos continentes. Um pouquinho mais surgem os dinossauros, surgem os peixes, surgem os anfíbios, surgem os insetos. Um pouquinho mais cai um meteoro, os dinossauros se danam e grande parte deles se extingue. Os poucos que sobrevivem vão dar origem às aves. Então, as galinhas que existem hoje em dia são as aves. Se eu ando muito mais, 1 milhão, 2 milhões de anos atrás, surge o Homo sapiens, que somos nós, é a nossa espécie humana. Então, se eu olho essa história longa aqui da vida no nosso planeta, a gente pode perceber que a maior parte do tempo da história ela foi dominada por organismos muito simples, organismos unicelulares que viviam nos oceanos. E o que eu quero dizer para vocês é isso. Se eu fosse olhar para o nosso planeta ao longo da história, seria muito mais provável eu cair em um certo momento que eu encontrasse uma bactéria do que eu encontrasse o Homo sapiens que está lá no fundo, que só surgiu no último 1 milhão de anos. Por isso que eu digo que vale muito mais a pena a gente procurar por organismos unicelulares, bactérias em outros planetas, do que procurar por seres humanos ou coisas desse tipo. Então, o nosso planeta ele é um planeta dominado por bactérias.
grande parte, não a maior parte, mas uma parte significativa de toda a massa viva do nosso planeta é de bactérias. Se eu pegar a Ana, de novo, e eu contar as células de que ela é feita, a maior parte das células da Ana é de bactérias. Na verdade, a única utilidade da Ana aqui é servir de ônibus de transporte para as bactérias. É para isso que serve a Ana, veja bem. Então, nosso planeta é um planeta de bactérias. E essas bactérias são legais porque elas estão presentes em todos os ambientes. Elas são muito mais versáteis que a gente. Deu um friozinho desse aqui, igual está tendo, e tá a gente encapotado, morrendo de gripe, febre, ou sei lá, qualquer coisa. Bactérias não. Bactérias estão sussa. Elas vivem desde o fundo dos oceanos a 10, até mais, tem gente dizendo 15 mil metros de profundidade no interior das rochas do leito oceânico, até o alto da atmosfera nas maiores montanhas que a gente pode ir. Então, no gelo, no fundo dos oceanos, nos vulcões, a gente vai encontrar bactérias vivendo felizes e contentes. Então, o nosso planeta é um planeta dominado por bactérias e existe toda uma área de pesquisa que a astrobiologia faz uso, que é a parte da microbiologia ambiental. É possível estudar a ecologia das bactérias. E essa ecologia das bactérias está profundamente ligada com a ecologia dos seres humanos. A gente sabe, por exemplo, que a gente precisa de uma microbiota, de uma fauna e flora vivendo dentro do nosso sistema digestório para a gente funcionar bem. E assim são todos os outros organismos. Então a gente interage com essas bactérias. Elas são super importantes. Nem toda bactéria é do mal, a maioria delas é do bem. Mas qual bactéria eu devo procurar? Eu devo procurar a levedura do pão, eu devo procurar a Escherichia coli, que é uma bactéria que vive nos nossos intestinos, ou algum outro tipo de bactéria. Então existem alguns tipos de bactérias e de organismos muito especiais que são os chamados extremófilos. Eles têm esse nome porque extremo é ambiente extremo e filo é amigo de. Então são organismos que são amigos, que gostam e que, em alguns casos, precisam de ambientes extremos para eles viverem. Então, diferente da gente que gosta de um ambiente ameno, da prainha, cervejinha, água de coco, esses caras eles gostam de ambientes extremamente quentes, que são organismos termofílicos, ambientes extremamente frios, como os polos, como o alto das montanhas, o fundo dos vulcões, que são os psicrofílicos, organismos que gostam de ambientes hipersalinos, então ambientes ricos em sal. E esse daqui pode ser mais próximo a vocês. Se vocês vão fazer piquenique lá em Araruama tem as lagoas hipersalinas, né, como a própria Araruama, e tem as regiões de coleta de sal, as salinas. Se vocês já foram visitar uma salina que tem lá, vocês vão ver que em cima da salina tem uma camada cor-de-rosa. Não sei se vocês já repararam. Essa camada cor-de-rosa é um tipo de micro-organismo que adora viver em ambiente rico em sal. Por que isso é legal? Hoje a gente sabe que em Marte existem regiões parecidas com as salinas de Araruama. Então a gente, estudando Araruama e aquele tipo de ambiente, a gente pode talvez entender como poderia existir vida em Marte. Existem os organismos que vivem em ambientes extremamente secos. Eu venho estudando já há vários anos o deserto do Atacama, mas também tem regiões na Antártica, onde praticamente não chove, não tem nenhum tipo de precipitação. Ambientes ácidos, onde a água é ácido clorídrico, com um pH parecido com o que existe dentro do nosso estômago. Vocês podem ver esse rio, que é um rio especial que tem na Espanha, chamado Rio Tinto. Tem esse nome porque ele é vermelho por uma capa de bactérias que vive no fundo do rio. Existem regiões alcalinas, como esse lago nos Estados Unidos, que é um lago de soda cáustica, que se você pular aí dentro, você vai dissolver, virar um esqueletinho. Existem bactérias vivendo felizes e contentes ali dentro também. Ambientes anóxicos, como o fundo do Mar Morto. Então, aqui é uma foto do Mar Morto. Lá no fundo do Mar Morto tem uma camada de bactérias, um lodo bacteriano, onde existem um tipo específico de micro-organismo que é capaz de produzir metano, que é um gás, ou consumir esse metano no metabolismo. Então, eles vivem ali felizes e contentes. Esse tipo de micro-organismo é o que vivia aqui no nosso planeta bilhões de anos atrás, quando a atmosfera não tinha tanto oxigênio como hoje. Existem os capazes de viver sob alta incidência de radiação
Isso daqui é o exemplo de uma bactéria. Isso é uma plaquinha de cultura. Então, se vocês já foram no laboratório de biologia, são aquelas plaquinhas de cultura feitas de gelatina, onde você esfrega as bactérias e elas crescem, formando coloniazinhas de um monte de bactérias juntas. Então, isso aqui... Oi? A barata também, mas essa bactéria ganha. Essa bactéria aqui é chamada Deinococcus radiodurans. Ela é uma bactéria que sobrevive a doses de radiação cerca de 5.000 vezes maiores do que a Ana, provavelmente umas 1.000 vezes maior do que uma barata. Então, essa bactéria aqui é legal. Ela foi encontrada, por exemplo, em Chernobyl. Vocês que estão assistindo Chernobyl, né? Estão indo para lá tirar selfie. Essa bactéria aqui sobreviveria tranquilamente. Meu nome é Wendel, acho que eu já perguntei. E o tardígrado? É mais forte do que ela em relação à radiação? Para quem não sabe, o tardígrado é um animalzinho, ele é um animal mesmo, ele tem mais ou menos 1 milímetro, 500 microns, meio milímetro de tamanho, também chamado de urso d'água. Ele vive, se você pegar lodo, musgo, você pode encontrar esse animalzinho, ele parece um bichinho com patinhas andando. Ele é um extremófilo, ele é capaz de sobreviver à ausência de água, ele é capaz de sobreviver à alta incidência de radiação. Ele, inclusive, já foi levado para a Estação Espacial Internacional, exposto ao vácuo do espaço, e foi mostrado que ele sobrevive, mas essa bactéria ganha. Esse organismo é o mais resistente organismo que existe à radiação ionizante do nosso planeta até hoje. Há controvérsias, o nosso grupo mesmo encontrou alguns diferentes, mas o legal desse organismo é que ele é capaz não só de sobreviver à radiação, mas ele continua se reproduzindo feliz e contente, mesmo sob essa alta incidência de radiação. Então ele continua se duplicando, crescendo, sobrevivendo. E essa bactéria aqui é uma candidata a um organismo que poderia sobreviver a uma viagem de Marte para a Terra em um asteroide ou um cometa que estivesse arrastando ela. Isso é um evento que a gente chama de panspermia, em que a vida poderia pular de um planeta para o outro preso a rochas. Esse organismo a gente já mostrou que conseguiria sobreviver a esse tipo de viagem. Mas essa bactéria ainda ganha. Deinococcus radiodurans. Deinococcus radiodurans. D-E-I-N-O-C-C-O-C-U-S espaço radiodurans. Sim. Você falou lá no início sobre os seres procariontes e os seres eucariontes. Eu não sei se eu... Meu nome é Arlete. Por exemplo, você falou dos seres procariontes e os seres eucariontes. Sim. Aí você falou sobre as leveduras. As leveduras, elas são bactérias? Não são bactérias? Não. As leveduras, elas são do grupo dos Fungos? eucariotos. Eles, na classificação... Eles são eucariotos e são fungos. Eucariotos seria fungos. É um seria tipo de fungo. do reino fungi. É um fungo unicelular, Unicelular. não filamentoso. Tá. Então não é bactéria, levedura. Não é bactéria. Tá. Ela tem um núcleo organizado já tem um núcleo organizado, não tem uma membrana nuclear. Tem membrana. Tem membrana, Tem membrana. nuclear? Tem. Só não tem o núcleo organizado. Não, ela tem um núcleo organizado. Ela tem um núcleo organizado, Sim. mas não tem uma membrana delimitando essa... Eu acho que dentro tem. do... Tenho quase certeza que tem. Eu posso procurar depois, eu não tenho certeza absoluta, não vou responder sem saber. Mas ela tem núcleo organizado. Tem núcleo organizado. Tem. Tá Ela bom. é um eucarioto, é um fungo, não filamentoso, unicelular. Ah, tá bom. Então, eu quis falar... então, esses são os radioresistentes, capazes de sobreviver a um evento de panspermia, e existem também os organismos que vivem em regiões de alta profundidade e alta pressão, que são os barofílicos ou piezofílicos. E eu quis apresentar os extremófilos porque eles são organismos que são modelos para o que poderia existir fora da Terra. Porque o nosso universo
os planetas que existem, seja no sistema solar ou seja fora do sistema solar, eles são planetas com condições que muitas vezes vão ser muito diferentes da Terra. Elas não vão ser tão agradáveis. Vai ser muito frio, muito quente, com muito sal, com baixa pressão. Então a gente precisa entender como a vida poderia sobreviver nesses lugares, e esses organismos eles servem como modelo para isso. Para isso, nós que trabalhamos com microbiologia ambiental, vamos a ambientes extremos aqui da Terra, coletamos esses micro-organismos e estudamos. Mas mesmo assim é difícil. Se a gente olha para o nosso planeta, que a gente vê essa diversidade gigantesca de vida, de pessoas, de plantas, de peixes e afins, na verdade essa quantidade de vida, quando comparada ao tamanho do planeta, ela é muito pequena. Se eu pego o nosso planeta, pego toda a biomassa, todos os seres vivos que existem, comprimo eles e faço uma bolinha e comparo ela com o tamanho do planeta, nem dá para comparar nessa escala. Eu preciso dar um zoom, e nesse zoom, o tamanho dessa bolinha de toda a vida no planeta seria mais ou menos o tamanho do spot do laser ali. Então, quando eu falo de procurar por vida em outros lugares, eu estou falando de procurar uma agulha num palheiro. Vai ser muito difícil encontrar vida extraterrestre. Eu preciso, na verdade, ser esperto o suficiente para descobrir maneiras de como aquela quantidade minúscula de vida é capaz de alterar um planeta inteiro em escala global para eu detectar esses sinais. Uma dessas maneiras é o oxigênio que vocês estão respirando. Se hoje vocês estão vivos e aqui respirando, é porque cianobactérias, que é um tipo de bactéria, no passado, criou esse oxigênio. Então, se eu encontrar oxigênio num planeta, pode ser que aquilo seja indício de vida. Talvez vocês tenham visto no jornal recentemente que uma das sondas que está em Marte encontrou metano no planeta. Esse metano no planeta também pode ter sido produzido por aquelas bactérias que eu falei lá do Mar Morto, que produzem também metano. Então a gente tem que ser esperto, aprender com os modelos de vida aqui na Terra o que eu posso procurar em outros lugares que possam ser indícios da atividade biológica. Bom, mas a gente vai e viaja pelos confins do nosso planeta, coletando esses micro-organismos extremófilos e trazendo em laboratório. E existem os mais diversos lugares. Existem os lugares, eu dei exemplo de lugares frios aqui. A gente vai para a Antártica, o Brasil, para quem não sabe, tem um programa antártico brasileiro muito atuante. A gente teve uma base que pegou fogo em 2012. Esse ano vai ser inaugurada, se tudo correr bem, se a gente conseguir o financiamento aí do governo, vai ser inaugurada a próxima base na Ilha Rei Jorge, lá na Antártica, onde diversos pesquisadores têm projetos de pesquisa. Eu tive a oportunidade de ir lá fazer coletas em 2014 e 2015. Mas existem vários outros ambientes que a gente tem viajado, como as regiões dos Andes, em alta montanha, perto do deserto do Atacama, regiões super secas, com alta incidência de radiação, grande quantidade de sal. Então a gente consegue viajar para esses lugares, fazer a coleta dos micro-organismos. Isso é uma coisa legal de ciência. Hoje o cientista é o grande explorador que está descobrindo o mundo. Talvez a gente não esteja descobrindo novos continentes ou coisas assim, mas a gente tem a oportunidade de ir no alto de uma montanha dessa e encontrar um micro-organismo novo que vai falar, poxa, a vida é mais do que aquilo que eu conhecia. Existem outras formas de vida que a gente pode descobrir. Existem formas de vida que podem ser muito parecidas com as extraterrestres. Então isso é uma coisa que me traz muita satisfação pessoal em fazer ciência. Mas uma outra coisa legal que a gente pode fazer em ciência, que eu gosto, a gente pode pegar essas bactérias e trazer para o laboratório para estudar, colocar elas em condições muito parecidas com as que podem existir em Marte, estudar como que o metabolismo delas, como que a vida delas pode se modificar nesse tipo de ambiente. E um dos lugares onde a gente faz esse tipo de experimento, seja com vida atual, com organismos extremófilos como esse, seja com fósseis muito antigos, para eu aprender como eles eram e o que eu posso procurar em Marte, é em Campinas, onde eu trabalho, que é o laboratório Synchrotron, que produz feixes de radiação, de raio-x de altíssima intensidade, em que a gente pode usar como microscópios para estudar os materiais. Então isso aqui é só o exemplo do novo acelerador que a gente está construindo, que é o Sirius, que vai ser o acelerador mais moderno do hemisfério sul, um gigantesco microscópio para estudar os materiais em nanoescala,
e o maior projeto de pesquisa do Brasil e que a gente espera que seja um dos melhores do mundo. Então, a gente pode trazer essas bactérias para esse tipo de equipamento e estudar elas em detalhes minúsculos. Diga. Meu nome é Felipe, e você falou da produção do metano, que poderia ser um indício das bactérias em Marte. O biofilme não poderia ser um indício também? A gente procurar por biofilme bacteriano no solo de Marte, por exemplo, como um indício da vida ou da presença delas lá? Existem vários possíveis indícios de vida em um determinado planeta. Isso é uma discussão daquilo que a gente chama de bioassinaturas. As bioassinaturas podem ser de diferentes tipos. Existe uma infinidade delas. Eu dei o exemplo do metano, que é uma bioassinatura gasosa, que pode ser detectada usando técnicas espectroscópicas. Ou seja, eu consigo pegar um equipamento que estuda a luz que é refletida pela atmosfera de um planeta e eu consigo identificar a presença daquele gás. Esse tipo de assinatura é especialmente importante quando a gente está falando de procurar por vida em um planeta fora do sistema solar. Fora do sistema solar, as distâncias são tão grandes que você não consegue mandar uma sonda para lá. Então você precisa estudar a distância. Você precisa estudar a partir de sinais usando telescópios. Para isso, a gente usa assinaturas espectroscópicas como a do metano. Mas eu posso procurar por bioassinaturas in situ. Em Marte, eu consigo mandar uma sonda que vai lá e consegue procurar por sinais nas rochas, no solo. E daí a gente pode procurar por diferentes tipos de assinaturas. Eu posso procurar por assinaturas morfológicas, ou seja, assinaturas de forma. Por exemplo, eu posso procurar por uma assinatura, por algum tipo de formato que lembre uma célula ou um conjunto de células que formam uma espécie de biofilme. Um biofilme, para quem não conhece, se vocês já forem em Araruama também, e vocês pisaram no fundo da lagoa ou no fundo daqueles riachinhos e vocês sentiram aquela gosma que existe no fundo, aquela gosma lodosa, na verdade é um tapete, é um conjunto de bactérias vivendo juntas e trabalhando juntas. A gente acredita que esses filmes sejam alguns dos sistemas vivos mais antigos do nosso planeta. Sim, existem propostas e o meu grupo trabalha estudando biofilmes de Lagoa Vermelha e das regiões ferríferas de Minas Gerais para estudar como que eles se preservam no registro fóssil e como que eu poderia detectá-los usando sondas espaciais. Então, você está certo, uma sonda poderia procurar por sinais de biofilmes em Marte. A gente ainda está desenvolvendo a metodologia do que a gente deveria procurar, mas sim, poderia ser um biofilme. Meu nome é Mayara. E eu queria saber, já que tem a nossa galáxia Via Láctea, com certeza pode existir outras galáxias que têm outros planetas que o ser humano ainda não tenha descobrido. Sim. Sim. Você está certíssima. Tem um monte de galáxias. E cada uma dessas galáxias tem bilhões e bilhões de estrelas. Cada uma dessas estrelas podem ter vários e vários planetas. Então, existem bilhões de planetas para serem descobertos que a gente ainda não conhece. O problema é que é muito difícil encontrar planetas porque eles são pequenos. Encontrar estrela é fácil, porque, como eu estava falando, a estrela brilha. Então, é fácil apontar um telescópio e ver essas estrelas. Eu consigo ver essas galáxias que você está falando. Mas os planetinhas que estão rodando em torno das estrelas, eles não têm luz própria. Então, é difícil enxergar esses planetas. Por isso, a gente não consegue ainda, calma, algum dia a gente vai inventar um jeito de enxergar esses planetas em outras galáxias. Mas, por enquanto, a gente não consegue. A gente só consegue detectar planetas na nossa própria galáxia, por enquanto. E pode até ser que a gente encontre até oxigênio, né? Pode. A gente ainda não tem telescópios grandes e potentes o suficientes para detectar oxigênio em outros planetas. A gente ainda está procurando. A gente espera, eu vou mostrar uma foto depois, estão sendo construídos agora, nesses anos, os telescópios do futuro. Eu vou mostrar uma foto lá que fica mais legal. Esses telescópios do futuro provavelmente vão detectar oxigênio. E quando detectar oxigênio, a gente vai ter que falar, opa, olha aquele planeta lá, talvez tenha vida. Como que eu vou procurar por vida? Não sei. Daí você vai fazer esse trabalho. A gente espera que a próxima geração de cientistas
consiga desenvolver as técnicas para encontrar por esses sinais. Mas a gente está estudando para isso. Daqui a pouco a gente vai ter que responder esse problema. Bom, então a gente traz para o laboratório, estuda como eles são capazes de sobreviver, estuda a composição química deles, estuda como encontrar as bioassinaturas e usa toda essa informação para passar para as sondas que estão em Marte ou para os grandes telescópios que vão procurar por outros planetas para procurar por esses indícios de vida. Além de levar para o laboratório, a gente tem pego esses micro-organismos extremófilos e testado eles em condições ainda mais desafiadoras. E a gente pensou num lugar muito especial aqui do nosso planeta, porque a gente queria simular as condições marcianas. Simular as condições marcianas é difícil, porque Marte, hoje, é um deserto seco, quase não tem água, extremamente frio, a temperatura média do planeta é menos 60 graus Celsius, com alta incidência de luz e de radiação ultravioleta. Então é um lugar muito difícil de simular em laboratório. Mas a gente descobriu que se você sobe na atmosfera, chega a um certo ponto que as condições da atmosfera são muito parecidas com Marte. Por isso que a gente tem lançado balões para a estratosfera do nosso planeta, até 30 quilômetros de altitude, e nessa região da estratosfera a gente tem condições ambientais muito parecidas com Marte. E a gente tem mandado os micro-organismos que estão nessas plaquinhas aqui, nessas condições, para testar se eles são capazes de sobreviver ou não e se o metabolismo deles muda conforme eles são expostos a essas condições. E assim nasceu um dos projetos em que eu trabalho, que é o projeto Garateia, que é um projeto que em tupi quer dizer busca vida, que exatamente procura testar como micro-organismos seriam capazes de lidar com esse ambiente. Primeiro, tipo Marte, e o que a gente tem feito agora é um ambiente de espaço profundo. Então, hoje eu tenho trabalhado na missão Garateia-L, Garateia Lunar, que tem o objetivo de colocar um satélite na órbita da Lua entre 2021 e 2022, para testar como que micro-organismos seriam capazes de sobreviver a essas condições lunares. Tem o site, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais. E por que a Lua? Por que a Lua tem de interessante? A gente está comemorando os 50 anos de Lua. Qual o interesse da Lua para mim e para a vida? Primeiro, provavelmente não tem vida na Lua. A Lua é um lugar muito inóspito, muito pequeno para abrigar a vida como a gente conhece. Eu não sei se vocês sabem, mas a Lua ela foi formada a partir de uma colisão de um planetoide com o nosso próprio planeta. Cerca de 4,3 bilhões de anos atrás, um planeta mais ou menos do tamanho de Marte bateu com a Terra e arrancou um pedaço da Terra que ficou em órbita. Esse pedaço da Terra que ficou em órbita é a nossa Lua. Então a Lua é feita de rochas terrestres muito, muito antigas. E também não sei se vocês sabem, mas a Lua ela é responsável por estabilizar a rotação da Terra. Se a Terra não tivesse uma Lua, o eixo de rotação da Terra ele ia ficar inclinando loucamente, balançando. Se isso acontecesse, a gente não teria estações do ano bem definidas. Isso seria ruim para a vida. A gente ia ter inverno, verão, primavera, tudo misturado, tudo no mesmo dia, e não ia ter ciclos. E esses ciclos, como a gente sabe, é importante para a florada das plantas, para a reprodução dos animais. Então a vida se adaptou a isso. Então a Lua tem uma importância para a vida muito grande. Para mim, porque ela é importante? A Terra ela tem em volta dela um campo geomagnético, que é aquele campo magnético que atrai as bússolas para o Polo Norte e para o Polo Sul. Esse campo ele tem uma importância grande para a vida aqui na Terra, porque ele serve de escudo protetor para a radiação que vem do Sol. O Sol emite uma radiação de partículas chamada vento solar, que são principalmente prótons e elétrons. Essa chuva de partículas que vem do Sol, ela poderia matar a vida que existe aqui na Terra. Ela poderia destruir completamente a atmosfera do nosso planeta. Mas esse campo magnético deflete, ele desvia a radiação do Sol, impedindo que ele chegue na Terra e protegendo a Terra. Só que a Lua, ela está em órbita da Terra, ela consegue transitar para fora do campo magnético. Então, se eu consigo colocar um satélite que fica perto da Lua, eu vou conseguir colocar organismos vivos e diretamente expostos ao vento solar. E essa é a pergunta que eu quero responder. Será que a vida como a gente conhece consegue sobreviver de boa
em um ambiente de espaço profundo, exposto à radiação solar, porque isso é importante. Se a gente quer viajar para Marte, se algum dia a gente quer viajar para as luas de Júpiter, de Saturno, se a gente quer colonizar o nosso universo, a gente precisa saber como a vida responde a esse ambiente espacial rico em radiação. E isso eu consigo fazer colocando uma missão perto da Lua. Tinha uma pergunta aí? A Lua determina o fenômeno das marés. Eu li um artigo que os oceanos estão expulsando a Lua da órbita da Terra, mas eu não entendi muito bem isso. Você tem ciência disso? A Lua se afasta da Terra a mais ou menos 2 centímetros por ano. Isso acontece pela interação gravitacional entre Lua e Terra, e as marés elas não acontecem só nos oceanos. Na verdade, o chão, a Terra, também é deformada pela força de maré com a Terra. A gente sobe e desce. Conforme você... no nosso universo, não existe almoço de graça. Quer dizer, se algum trabalho está sendo realizado, alguém está pagando o preço por isso. Milton Friedman. No free lunch. No free lunch. Se a Lua está causando um esforço na Terra que causa uma deformação, isso quer dizer que ela está lentamente perdendo energia que ela tem, está perdendo velocidade. Conforme ela vai perdendo velocidade, ela lentamente vai caindo para órbitas cada vez mais distantes. Então, por conta da interação de maré, ela está perdendo energia cinética e isso faz com que ela vá lentamente se afastando. Pô, isso parece as orbitais de as camadas orbitais da... como é que é? Do átomo. Do átomo, isso. Mais ou menos. Quando você vai para a escala microscópica, começam a aparecer efeitos quânticos. Entendi. A Lua ela consegue abrigar qualquer distância entre a Terra e o infinito. É um contínuo. Então ela consegue saindo daqui e ir subindo, subindo, subindo e se afastando nessa taxa que eu falei, que é mais ou menos 2 centímetros por ano. Quando você vai para o átomo, um elétron ele não consegue se afastar de forma contínua. Ou ele está aqui, ou ele está na próxima camada. Ou ele está aqui, ou ele está na próxima camada. Isso é o princípio de quantização. Ele tem que estar em números inteiros de uma certa constante, que é a constante de Planck. Agora, não importa. Mas você não consegue abrigar todas as camadas. Isso é uma propriedade que difere muito do que é um sistema clássico, que é a Lua, que é o sistema gravitacional, do que é um sistema quântico, que é o que existe lá em microescala no átomo. Entendi. Então são diferentes, têm naturezas diferentes. Tem muitas pessoas, como o que o Einstein tentou fazer, que é criar uma teoria que consegue explicar tanto o movimento da Lua, que é a força gravitacional, quanto a interação interatômica, interatômica e internuclear, que são as forças eletromagnéticas, força fraca e força forte. Ninguém conseguiu fazer isso direito até hoje. Então é uma pergunta muito difícil de responder, mas a gente sabe que hoje eles são diferentes. Você fala que no interior do átomo tem as interações entre nêutron e nêutron, aí eles não... Essas são as forças nucleares fortes. E existem os decaimentos de partículas elementares com os neutrinos, que são as forças nucleares fracas. Entendi. São as forças fundamentais da natureza, essas 4 forças. Beleza. Obrigado. Então, o que eu estava falando é que a graça de ir para a Lua é que a gente consegue, no final das contas, testar o ambiente que os nossos astronautas, no futuro, vão ter que viver indo para Marte ou indo para outros lugares. Então, esse é o tipo de coisa que a gente consegue fazer com a Garateia. Além disso, a Garateia ela vai um pouco além da ciência. A gente se preocupa, e eu não enxergo aqui, né? Eu sem óculos. A gente se preocupa com a missão Garateia em fazer ciência, em fazer esses testes de micro-organismos vivendo nessas condições, e inclusive células humanas, mas ela está fincada no cenário nacional para fazer desenvolvimento tecnológico, porque a gente precisa desenvolver a sonda aqui no nosso país, toda a tecnologia para a construção da sonda, do satélite, dos detectores, do sistema de manutenção de vida, de telecomunicações. É nosso objetivo desenvolver tudo isso no Brasil. E tem também um braço
de educação científica, porque a gente sabe que exploração espacial atrai muito o interesse do público e a gente tem usado isso para trazer escolas, trazer gente nova para fazer ciência aqui no país. Então, a Garateia tem alguns braços em educação. Um deles é o Garateia E, que é o Garateia Educacional, em que a gente lança experimentos de escolas em balões estratosféricos, então as escolas podem se inscrever e é completamente gratuito, a gente lança os balões, os alunos participam do lançamento, eles fazem o experimento, eles recolhem o experimento, eles tratam os dados e eles aprendem como fazer ciência. E eu não coloquei aqui, mas a gente tem também o projeto Garateia ISS, que é o Garateia da International Space Station, da Estação Espacial Internacional, em que a gente tem conseguido lançar anualmente experimentos de escolas brasileiras para o espaço, para a Estação Espacial Internacional, onde eles ficam por um mês, retornam e são analisados. Completamente gratuito também, a gente tem conseguido patrocínio para pagar por esses voos. E tudo isso está no nosso site, depois vocês podem ver lá no garateia.space. Vocês podem divulgar, por favor, para as escolas se inscreverem e participarem desse processo, que é um processo competitivo. Então, a Garateia tem esses objetivos. Bom, como que eu posso procurar por vida e onde vale a pena procurar por vida no nosso sistema solar? A Lua não é tão legal para procurar por vida, é melhor usar ela como laboratório. Mas Marte é um lugar legal, é um lugar onde eu trabalho. Hoje, Marte, se a gente olha para o planeta, ele é basicamente um deserto vermelho, seco, frio, sem atmosfera, alta incidência de radiação, mas a gente consegue ver ainda na superfície umas marcas. Essas marcas são marcas de rios, de oceanos e de lagos que existiram no passado. Então, bilhões de anos atrás, Marte era muito mais parecido com a Terra do que a gente consegue perceber hoje em dia. E talvez naquela época já existisse vida microbiana, tapetes microbianos, os biofilmes vivendo naquelas condições, e a gente quer desenvolver metodologias para que as nossas sondas, os nossos rovers, como a Curiosity, que está desde 2012 vasculhando o planeta, e como as sondas que vão pousar nos próximos anos. Ano que vem vai pousar a sonda americana Mars 2020 e a ExoMars, a sonda europeia, para procurar por sinais de vida. E elas vão procurar por esses sinais de vida usando como base os experimentos que a gente faz aqui na Terra para vasculhar essas rochas. Júpiter também é um lugar interessante para procurar por vida. Júpiter é um planeta gigante gasoso, feito principalmente de hidrogênio e hélio. Ele por si só não é tão interessante, mas ele tem luas muito interessantes. Ele tem a lua, por exemplo, Europa, que é uma lua que fica em torno, orbitando Júpiter, foi descoberta pelo Galileu Galilei, e ela tem uma propriedade interessante. A gente falou das forças de maré. Quando a gente está falando de Júpiter, a gente já está tão longe do Sol que as temperaturas são muito baixas. Então a gente imagina, poxa, é tão baixo que deve ser muito difícil existir água líquida, porque a água precisa de temperatura. Mas essa lua, como está perto de Júpiter, ela sofre forças de maré. As forças de maré são tão grandes, porque o planeta é muito denso, que elas deformam a Lua, elas esticam e encolhem. E a mesma coisa que eu pegar uma barra de ferro e ficar dobrando e ela vai esquentar, isso aquece a Lua. E isso mantém no interior, deixa eu ver se eu tenho aqui, no interior da Lua, debaixo de uma capa de gelo, um oceano líquido imenso, com 100 quilômetros de profundidade aproximadamente. E hoje a gente acredita que esse oceano tenha no fundo dele aquelas fontes hidrotermais, igual tem aqui na Terra, e todas as condições de habitabilidade como a gente conhece. E existem várias outras luas no nosso sistema solar que têm essas mesmas condições. Hoje tem uma estimativa de que fora da Terra existam mais ou menos 100 oceanos inteiros de água líquida. Então a gente chama a Terra o planeta água, o planeta azul, ou seja lá o que for, tem mais água aqui do que tem na Terra. Então, as chances de ter vida aqui são gigantescas. Por isso que em 2030 a gente vai ter uma missão que vai pousar em Europa para procurar por sinais de vida. Tinha uma pergunta? Não. Não. Então vamos seguir. Bom, e além do nosso sistema solar? Tem uma pergunta aqui.
Eu gostaria de saber da sua opinião, que também foi confirmada uma outra missão em Titã, que é uma lua de Saturno. Lá, como é um ambiente um pouco diferente, né, que, se eu não me engano, lá tem enxofre em forma líquida, gostaria de saber a sua opinião de que tipo de vida poderia ter ali, ou o que a gente vai encontrar com esse rover que vai pousar lá. Bom, Titã, como você falou, é uma lua que orbita Saturno, está mais longe ainda, e Titã é uma lua fria. Então ela é fria, lá a água vai estar completamente congelada, existe água, mas é água congelada. O que existe líquido lá não é enxofre, enxofre fica líquido em temperaturas altas. Existe etano e metano líquido, que são compostos orgânicos, são hidrocarbonetos voláteis, não é muito diferente do gás de cozinha. Vamos imaginar, é gás de cozinha em baixíssima temperatura, a temperatura tão baixa que ele se liquefaz e forma oceanos desse gás de cozinha. É super interessante, Titã, porque ele tem um ciclo hidrológico completo, igual o ciclo das águas aqui na Terra, só que de metano e etano. Então você tem a água líquida, água líquida não. Esses hidrocarbonetos, esse etano e metano líquido, ele evapora, forma nuvens, essa nuvem chove ou neva e forma esses depósitos, forma grandes geleiras. Então existe todo um ciclo hidrológico desses metano e etano. A gente não conhece nenhum tipo de vida que seria capaz de existir nessas condições. Teve um filme, eu esqueci o nome, recentemente, que é um filme de ficção mega doido, que eles modificam seres humanos para viver em Titã. É Titã? Mega viagem, mas é super divertido, adoro esses filmes. Tem nada a ver, é pura ficção. Até onde a gente sabe, nenhuma forma de vida, como que a gente conhece, é capaz de sobreviver nessas condições. Então, Titã é interessante porque, de novo, falar do Sagan. O Sagan foi um visionário, ele teve várias ideias interessantes. Uma das coisas que se descobriu naquela época, do Sagan, lá nos anos 1970, é que quando você tem esse ciclo hidrológico, esses hidrocarbonetos eles vão até a alta atmosfera, e nessa alta atmosfera eles são bombardeados por radiação que vem de Saturno. Saturno, no campo magnético dele, aprisiona elétrons. Esses elétrons ficam viajando e bombardeiam os hidrocarbonetos. Quando acontece esse bombardeio, você faz reações químicas. Como eu falei das reações químicas que acontecem aqui na Terra, nas fontes hidrotermais, moléculas simples podem se combinar e formar moléculas mais complexas. E essas moléculas mais complexas, elas podem chover de volta, cair de volta no planeta, complexificando aquelas condições, aquele ambiente. O Sagan deu, inclusive, um nome para essas moléculas. Eles chamam elas de tolinas. Então, o planeta parece estar recoberto disso. Então, ir para Titã é interessante para a gente entender como que essa química, essa complexificação química acontece. Isso é importante para a gente entender os processos de química pré-biótica, ou seja, da química que antecede a vida como a gente conhece. Mas a gente, por enquanto, não imagina nenhum tipo de vida que seria possível de existir naquelas condições. Então, o interesse principal é pela química, não pela vida. Bom, além do sistema solar, ou seja, isso eu estou falando aqui da Terra, eu falei de Saturno, de Júpiter, falamos um pouquinho de Saturno. Esses são os lugares mais propícios para a vida no sistema solar. E fora do sistema solar? Quando a gente fala de fora do sistema solar, as distâncias são muito grandes. A gente demoraria milhares, às vezes centenas de milhares ou milhões de anos para visitar as estrelas mais próximas. Mas hoje, com técnicas astronômicas, com telescópios, a gente consegue detectar os chamados exoplanetas, que são planetas que orbitam outras estrelas que não o Sol. E existem milhares de planetas que já foram descobertos ao longo da nossa galáxia. Tem propostas de alguns planetas descobertos em outras galáxias, mas o grosso deles foi descoberto na nossa própria galáxia. Então, milhares deles já descobertos. E a gente está começando a estudar as condições desses planetas. E existem, para a gente descobrir esses exoplanetas, a gente normalmente precisa usar de técnicas indiretas astronômicas. Uma delas é essa daqui. Um planeta, quando gira no entorno de uma estrela, ele faz com que essa estrela bamboleie.
Então, se eu tiver... Aqui está a estrela, aqui está o planeta. Quando ele gira, a estrela anda de um lado para o outro. Ela vai bamboleando por causa da atração gravitacional. Eu consigo medir esse bamboleio da estrela usando uma técnica chamada espectroscopia, que mede a composição química da estrela. Cada risco desse no espectro eletromagnético, que é a luz emitida da estrela, significa que ali tem determinado elemento. E eu consigo ver que conforme a estrela bamboleia, esses elementos mudam um pouquinho de posição, ligeiramente. Isso aqui é o que a gente chama de efeito Doppler. Muda o comprimento de onda da luz. Eu consigo medir com essa técnica a velocidade de bamboleio das estrelas da ordem de 1 metro por segundo. 1 metro por segundo é mais ou menos a velocidade que eu ando. Isso aqui é um radar, igual a um radar que a gente usa de velocidade, que está medindo a velocidade de uma estrela, que está a anos-luz de distância com essa precisão. Só para vocês terem uma ideia da tecnologia que a gente tem hoje, que é capaz de medir a posição dos planetas. Além disso, eu consigo medir a presença de planetas por eclipse. Se eu der a sorte do planeta estar alinhado bem na frente da estrela, na hora que ele passa em frente à estrela, a luz da estrela diminui e depois volta a aumentar. Então, observando a quantidade de luz emitida pelas estrelas com uma precisão gigantesca, eu consigo ver esses pequenos diminuições de luz. E assim eu consigo detectar planetas, e hoje já existem quase 4.000 planetas detectados. Mais ou menos 1/6 de todas as estrelas visíveis a olho nu tem planetas. Na verdade, é só uma questão de limitação da nossa técnica. O que parece acontecer é, praticamente toda estrela que vocês veem no céu devem ter planetas em volta dela. Muitos desses planetas provavelmente têm condições de temperatura, de composição atmosférica, tem oxigênio, tem água, capacidade para abrigar a vida. E fica a pergunta, será que aquele processo que deu origem à vida aqui na Terra pode estar acontecendo em outros lugares? Quais vão ser as bioassinaturas que eu vou usar para detectar esses planetas? Inclusive, a estrela mais próxima da Terra, que é Próxima Centauri, a 4,2 anos-luz da Terra, que dá mais ou menos 400 mil bilhões de quilômetros de distância, tem um planeta chamado Próxima b, que foi detectado e que parece ter condições de abrigar vida, tem temperaturas adequadas para ter água líquida na superfície. Então, existe uma infinidade possível de lugares onde pode existir vida no nosso universo. Isso mostra, acho que para mim, pelo menos, mostra que a gente tem que ser extremamente humilde quando a gente fala que somos a espécie privilegiada. Talvez existam um monte de outros organismos por aí afora no nosso universo. Bom, como detectar a vida? A gente falou das bioassinaturas. Se a gente olha para a composição química da atmosfera do nosso planeta, a gente vê vários gases que a gente consegue medir. Tem, obviamente, o oxigênio, tem um monte de nitrogênio, tem água, tem o dióxido de carbono que está fazendo o efeito estufa, tem vários deles. Mas quando a gente coloca a vida na jogada, a vida respirando, a vida existindo, a gente vê que principalmente ozônio, metano, dióxido de carbono, vapor de água são indicativos diretos da presença de vida aqui no nosso planeta. Então existem algumas moléculas-chave que eu posso usar como bioassinatura. A pergunta é, será que eu posso extrapolar esse conhecimento para um planeta fora da Terra? Então, se eu pegar um exoplaneta diferente do nosso, e eu uso um telescópio gigantesco daqueles que eu estava falando, para saber quais moléculas estão ali presentes, eu detecto algumas delas. Nessa eu não detectei oxigênio. Mas fica a pergunta, se existe vida de algum tipo ali, uma vida alienígena, que talvez tenha um metabolismo diferente do nosso, a gente não sabe, quais vão ser as moléculas que vão ser indicativos de vida? Eu não sei a resposta. Para isso, a gente precisa estudar muito mais como a vida funciona, como ela interage e como ela interage com aquele planeta. Então, esse é o problema do futuro. E talvez encontrar essas moléculas seja a única maneira da gente responder a grande pergunta da humanidade. Será que estamos sozinhos no universo? Parece besteira, mas talvez a resposta dela esteja nessas moléculas. Diga. Quando você está em uma estrela, você pode usar a espectroscopia para ver a composição da estrela. Mas qual técnica se usa para
saber a composição, por exemplo, atmosférica de um planeta, já que ele não necessariamente emite radiação? A mesma. A mesma? Bom, a técnica é espectroscopia. O que é feito é quando você tem um planeta que está alinhado com a estrela e ele tem uma certa atmosfera, a luz da estrela vai atravessar pela atmosfera. E quando a luz atravessa pela atmosfera, a luz vai interagir com essa atmosfera e parte dessa luz vai ser absorvida pelas moléculas que estão ali presentes. Isso acontece especialmente na fração do infravermelho do espectro, que é onde várias das moléculas absorvem. Então, CO2, água, oxigênio, ozônio, todas elas têm absorções que são muito características nessa fração. Mas o que a gente vai fazer é fazer uma espectroscopia, ou seja, a gente vai pegar a luz que vem daquela estrela, no momento em que o planeta está cruzando, olhar para a região do infravermelho e observar aquelas bandas de absorção. É assim que a gente tem que fazer. O grande desafio é... A atmosfera do planeta normalmente é uma casquinha muito fina. Não sei se vocês já viram essas fotos da Terra do espaço. Quando você olha para a atmosfera, você vê, é uma casquinha minúscula que tem ali. Então a quantidade de luz da estrela que atravessa a casca é muito pequena. Por isso a gente precisa de espectrógrafos extremamente sensíveis para conseguir fazer a detecção dessas moléculas e daí talvez responder a pergunta dela de se existe oxigênio ou não existe oxigênio. Hoje a gente está engatinhando nessa técnica. A gente tem conseguido detectar a presença de moléculas de alguns planetas gigantes, mas não de planetas tipo Terra, do tamanho da Terra. Mas é espectroscopia. Só que espectroscopia no infravermelho. Por isso que os próximos telescópios, eu acho que eles estão aqui. Deixa eu ver. Blá, blá, blá. ET, cadê o ET? Os próximos telescópios que estão sendo construídos, como o telescópio James Webb, que vai para o espaço e que vai substituir o Hubble, ou o telescópio TMT, que está sendo construído no Havaí, ou o ELT, que está sendo construído nos Andes, astrônomos são super criativos. TMT quer dizer 30 Meter Telescope, telescópio de 30 metros, porque o espelho tem 30 metros de diâmetro. Cara, pensa, é um espelho que é maior que esse auditório. Pensa nisso. O ELT, mais criativo ainda, Extremely Large Telescope, telescópio extremamente grande. A gente é genial. Esse cara aqui vai ter 41 metros de diâmetro. Sempre bom lembrar a história triste brasileira. O Brasil fazia parte do consórcio da construção do ELT. O governo brasileiro deu calote e não pagou a nossa parcela do ELT e a gente provavelmente vai ficar fora disso. Por isso que a gente precisa convencer o governo da importância de investir em ciência. Cara, por enquanto a gente fica dando esses calotes. Esse aqui é o radiotelescópio ALMA, que fica no deserto do Atacama. Oi? Isso, quem assinou o projeto de participação foi no governo Lula. O calote mesmo vem já há muito tempo. A Dilma já atrasou o pagamento, Temer não pagou e acho que foi no Temer que foi desistido completamente de pagar. Mas é uma coisa que vem se arrastando há anos, há décadas. Mas a primeira assinatura de participação em que a gente fez o compromisso de participar foi no governo Lula. Acho que ainda no primeiro mandato. Então, esses telescópios que estão sendo construídos, eles estão sendo construídos para observar planetas na região do infravermelho, para tentar detectar a composição química da atmosfera e dizer se a gente está sozinho no nosso universo ou não. E indo para o final, porque eu falo demais, sempre pergunto, e acho que é sempre importante a gente falar um pouquinho, pelo menos, de vida inteligente extraterrestre. Será que existem seres no nosso universo inteligentes? E agora a gente tem que tomar um cuidado. A gente precisa definir o que quer dizer inteligente. Isso é difícil. Mas o que eu estou usando como definição de inteligência é um organismo capaz de fazer comunicação tecnológica que a gente consiga entender. Essa é a minha definição de inteligência. Se tiver um atum vivendo em algum planeta, eu não vou conseguir detectar. Atuns são inteligentes também. Eles também resolvem problemas, mas eu não vou conseguir detectar. Nessa discussão, eu sempre trago uma equação matemática,
que é uma equação simples, ninguém precisa se assustar, é chamada equação de Drake. Foi escrita por um astrônomo americano na década de 60, o Francis Drake, em que ele tentou fazer uma continha para calcular quantas civilizações inteligentes e capazes de fazer comunicação poderiam existir na nossa galáxia. Porque ele queria mostrar que poderiam existir bastante, por isso valia a pena o governo pagar para ele fazer essa pesquisa. Como sempre, como todo bom cientista, a gente está lutando sempre por investimento. Ele tentou convencer assim. Essa equação me diz o seguinte, é uma multiplicação de vários números. Esses vários números são a taxa de formação de estrelas. Hoje a gente conhece esse número muito bem a partir da astronomia. A fração de estrelas que possuem planetas. Eu estava falando, praticamente toda estrela tem planetas. Então isso é legal. Então a gente tem muitos planetas por aí afora. O número de planetas que cada estrela tem. Hoje a gente está começando a calcular esse número, mas parece que cada estrela tem pelo menos 2 planetas, no mínimo, provavelmente mais. Agora a coisa começa a ficar complicada. A fração desses planetas que desenvolvem vida. Essa parte a gente não tem a menor ideia ainda, porque a gente não sabe quais são os processos de fato de origem da vida. A fração desses planetas que desenvolve vida inteligente. Pior ainda, porque a gente não sabe nem direito o que é inteligência. A fração de planetas com vida inteligente que desenvolve capacidade de comunicação tecnológica. E o último termo, o tempo de vida dessa civilização. Porque a gente sabe que aqui na Terra, olhando para a história humana, todas as grandes civilizações tiveram um período de ápice e depois um declínio e uma destruição. Então, várias tecnologias foram destruídas e perdidas com o tempo. Então, a gente sabe que, pelo menos é o que tudo indica, que civilizações inteligentes comunicantes não vão durar para sempre. Então, para a gente conseguir detectar esse sinal, eu tenho que cair numa janela temporal específica em que ela esteja comunicante. Bom, o Drake pegou essa equação, colocou alguns números que ele foi chutando na época, e ele falou, olha, na nossa galáxia poderiam existir 10.000 civilizações comunicantes, por isso, governo, vale a pena você pagar pela minha pesquisa. E, de fato, se convenceu o governo, ele conseguiu o dinheiro dele. Mas o Drake mesmo dizia, essa equação, ela de fato não serve para calcular porcaria nenhuma. Ela não serve para calcular quantas civilizações inteligentes tem, porque a gente não sabe, não tem a menor ideia de metade dos termos aqui, é tudo chutado. O que ele quis colocar nessa equação é uma maneira de medir a nossa ignorância. Se a gente quer estudar a vida inteligente extraterrestre comunicante, eu preciso aprender mais sobre a origem da vida, preciso aprender mais sobre vida inteligente, sobre vida comunicante. Então, é um guia para a gente aprender mais sobre a vida no nosso universo e tentar responder essa questão no futuro. Bom, se vocês gostaram, acharam interessante, quiserem conhecer um pouco mais, nosso grupo escreveu um livrinho de astrobiologia, de introdução à astrobiologia. Ele é completamente gratuito, vocês podem baixar o PDF, distribuir, usar, citar. Por favor, fiquem à vontade para se divertir com o livro e escrevam para mim, dando sugestões, reclamações. A gente quer aprender e em algum momento a gente vai ter a coragem de escrever uma segunda edição dele. Então é livro.astrobiobrasil.org e está aí disponível para vocês. Então meu e-mail está aqui, se vocês tiverem interesse, perguntar um pouquinho mais, conversar, fiquem à vontade. Aqui só tem um filminho, aqui tem o site da Garateia, se vocês quiserem conhecer a missão lunar. Tem o site do grupo Zenit, que é quem faz os nossos lançamentos de balão. São eles, é essa garotada de ensino de graduação aqui da USP São Carlos, que construiu os nossos sistemas de lançamento e cuidam dos lançamentos junto às escolas. É um grupo muito animado que faz as coisas acontecerem, então eu queria deixar um agradecimento especial a eles também. Obrigado, pessoal, e é isso aí. Bom, gente, queria agradecer a presença de vocês, as perguntas feitas, lembrar que o Museu Ciência e Vida está sempre de portas abertas a vocês.